Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia, telespectadores. Uma satisfação, mais uma vez, participar aqui do seu programa, esse programa que tem uma audiência fenomenal. A gente, por onde anda, desde o leito da UTI, às vezes os pacientes, quando a gente se identifica, olá, boa tarde, meu nome é Belísio, eu sou médico, e eles dizem, eu escuto você no rádio pela manhã, na terça-feira, os acompanhantes, e aí por onde a gente anda, a audiência é muito boa. Bacana. Nosso tema de hoje, esqueci. Qual o nosso tema de hoje? Brincadeira. Nosso tema de hoje é esquecimento. E aí, doutor Belísio, por que as pessoas esquecem tanto hoje em dia? Vez por outra a gente tem que falar de uma das principais queixas que chega ao ambulatório da geriatria, que é a queixa de memória, né? O esquecimento. Né? As pessoas esquecem por diversos fatores, né? Independente da idade, elas esquecem por N motivos, principalmente por sobrecarga, por estresse, por uma quantidade de informações que tem que dar conta, e a atenção, a concentração fica prejudicada. O grande problema do esquecimento é a preocupação com a demência, né, com Alzheimer. Será que eu vou esquecer também? Será que lá na terceira idade, será que eu vou ter Alzheimer? As pessoas começam a esquecer e começam a se preocupar com doenças, principalmente a doença de Alzheimer. E o esquecimento, no caso, ele começa por exemplo, estar presente nas pessoas a partir de que idade? Marcos, qualquer idade a gente pode ter esquecimento, mas à medida que a gente envelhece, algumas alterações na nossa estrutura cerebral, elas vão acontecendo, como, por exemplo, a diminuição do peso do cérebro, a atrofia de algumas áreas do cérebro, a perda de conexões neuronais, e isso favorece com que a gente tenha mais dificuldade de reter as informações, tenha mais dificuldade de lembrar. Não significa que as pessoas, quando envelhecem, naturalmente elas têm que esquecer, não. É normal do envelhecimento, não. Isso é um mito, isso não é real. Esquecimento sempre tem alguma coisa por trás, e a velhice não justifica que as pessoas esqueçam, nem que seja de pouca monta, de pouca proporção. E existe tratamento? Você pode, por exemplo, se curar ou até tratar o esquecimento? Dependendo da causa, né? A gente sabe, como eu falei, uma queixa muito frequente, principalmente nos muito idosos. Os pacientes, metade, por exemplo, tem evidência na literatura de que metade dos pacientes acima de 80 anos, eles têm alguma queixa de memória. Quer que você pergunte a ele, quer ele já venha com essa queixa de memória. Então, nesses pacientes, o perfil de abordagem será as causas de esquecimento nele serão umas. A gente nesse paciente, a gente pensa sim que o esquecimento pode estar atrapalhando o desempenho dele no dia a dia, e pode por trás ter alguma demência associada, principalmente a demência de Alzheimer, que é a que está mais relacionada com a memória, que a gente vai esquecendo aos poucos. Mas boa parte, a grande maioria deles, em outras faixas etárias, o esquecimento está associado com alterações no humor, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, medicamentos, maus hábitos de vida, são as principais causas das pessoas esquecerem. Então, quando é uma doença neurodegenerativa do tipo uma demência, tem tratamento, tem controle. E quando é uma doença neuropsiquiátrica, como por exemplo a depressão, a ansiedade, também tem tratamento. O importante do tratamento é a gente saber a causa. Por que está esquecendo? Está esquecendo porque ele está ansioso, preocupado com várias coisas ao mesmo tempo, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, se preocupando antecipadamente, e não se concentra no que ele vai fazer, e aí ele esquece o que é que ia fazer, ele esquece o nome de uma pessoa, ele esquece recado, coloca as coisas num canto, a cabeça está preocupada com várias outras coisas, e ele esquece aquele objeto, ele conta um assunto e repete os assuntos. Então, a forma com que a gente vai abordar esse paciente, a investigação da queixa de memória, ela é fundamental para a gente saber a causa, né? Esquecer
sempre tem alguma causa ou algumas causas por trás. Como eu disse, pode ser um medicamento, pode ser uma insônia, pode ser maus hábitos de vida. Identificando a causa, a gente trata, geralmente tem a causa. O que pode tranquilizar as pessoas é que a maioria das queixas de memória elas não estão relacionadas ao status cognitivo atual. As pessoas que se queixam, a grande maioria delas não tem Alzheimer naquele momento. Eu sempre digo, até porque quem tem Alzheimer, quem tem outra demência, eles nem lembram o que estão esquecendo. Eles esquecem até de que estão esquecidos. Então, o que deve tranquilizar a todos é que a queixa geralmente não é por demência, mas a queixa ela tá fortemente associada com declínios futuros. Quem tem esquecimento, ou queixa de esquecimento, ela sim pode ter demência no futuro. Isso deve ser tratado, até porque a grande maioria dos casos são por desordens do tipo ansiedade, depressão e outros transtornos relacionados com a atenção e com a memória. Então tem tratamento sim. Agora, todo esquecimento, ele está relacionado, por exemplo, à possibilidade de alguém ter Alzheimer no futuro? Todo esquecimento, a pessoa que tem a queixa de esquecimento, tem uma forte associação de que no futuro ele pode ter Alzheimer, independente da causa. Isso é evidência na literatura. Os estudos são consistentes nesse aspecto, nesse sentido de que as pessoas que têm uma queixa de memória, principalmente aquela queixa de memória recorrente, que ela está sempre se queixando, aquelas pessoas que têm uma queixa de memória e que acham que estão esquecendo mais do que as outras pessoas da mesma idade, elas têm sim um risco maior de desenvolver uma demência. Doutor Belísio, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Queria saber se o Parkinson pode ser genético, passa de mãe para filho? A doença de Parkinson ela é eminentemente o Parkinson a gente tem a síndrome parkinsoniana, né, que é uma síndrome causada por basicamente 4 sintomas: rigidez, tremor, dificuldade de equilíbrio, né, instabilidade postural e lentificação dos movimentos. Tudo que causa esses 4 sintomas a gente chama de síndrome parkinsoniana. Agora, a síndrome parkinsoniana ela pode ser causada por medicamento, ela pode ser causada por um AVC, ela pode ser causada por alguma outra doença, e quando não é causada por nada disso, a gente considera o Parkinson idiopático, que é a doença de Parkinson. Essa sim tem um caráter genético importante. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e Dr. Belísio. Doutor Belísio, eu gostaria de saber do senhor se o Alzheimer, ele ataca assim de um dia para a noite, porque minha mãe, ela já tem o começo, e faz o que? Mais ou menos uns 8 dias que ela começou. Tem dia que ela diz coisa com coisa, vê coisa que não existe. Será que isso já é o sintoma do Alzheimer? Tem hora que anda direitinho, tem hora que não anda, a gente tem que segurar que é para poder andar. Isso faz parte do Alzheimer? Sim, doutor, aí ela já toma o Donila de 5 miligramas. Será que é a dosagem que já está fraca e vai ter que aumentar? Para poder a gente levar para o senhor analisar direitinho. E doutor Belísio? Excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta já valeria um programa inteiro. A característica da demência de Alzheimer, Marcos, ela é uma demência de caráter insidioso. Que é isso? Ela, aos pouquinhos, a pessoa vai notando que a pessoa está deixando o fogão aceso, ela já repete alguns assuntos, ela deixa a torneira ligada, ela perde muitos objetos. Isso vai atrapalhando, inclusive, a independência dela. Se ela deixa o fogão ligado, ela não pode mais estar cozinhando, ela não consegue tomar os remédios. Então, quando esse esquecimento gera, essas alterações cognitivas geram um déficit na função, é uma demência. Isso aí é caracterizado por uma demência. E a demência de Alzheimer ela tem esse caráter lento. 2 anos é que a família começa a perceber, são sintomas sutis, geralmente quem percebe é quem está mais próximo. Então, essa é uma característica marcante da doença de Alzheimer. O que pode acontecer de um paciente ter, de uma hora para outra, alterações de alucinação, de perda de memória, desorientação, é uma síndrome confusional aguda que a gente chama de delírio, né? É uma síndrome, uma emergência, onde o paciente tem alterações flutuantes da memória, ele
flutuantes da atenção, da concentração. Ora ele se agita, ora ele fica quieto, ele tem alucinações, ele não consegue se concentrar. Isso acontece geralmente quando tem uma doença por trás. Uma infecção, quando tem uma desidratação, alguma outra doença que possa estar ali aparecendo e ele delira. Bom, é um estado confusional agudo. Agora, as pessoas que entram em delírio, geralmente, elas antes já têm algum déficit cognitivo, elas têm algum grau de demência ou alguma reserva cognitiva baixa. Então, pode ser um delírio, uma alteração flutuante que, nesse momento, talvez não seja uma demência. Mas tem algumas outras demências, Marcos, e um dia a gente abordou um programa só sobre demências não Alzheimer, que cursam com esse aparecimento abrupto da perda de memória, como por exemplo a demência vascular. Ela tem esse caráter em degraus, ela piora, depois passa um tempo, piora rapidamente, que é uma demência causada por AVC, por doença cerebrovascular, pequenos infartos no cérebro. Então essa demência, ela tem essa característica de aparecer rapidamente. A demência de Alzheimer ela é mais lenta. Se você me perguntar, mas pode acontecer? Pode. A demência de Alzheimer pode sim aparecer. Pode a paciente fazer um delírio, vinha perdendo a memória, fez um delírio e aí ela voltou, ela piorou muito depois dessa agudização dessa doença. Era uma paciente que estava começando a ter uns esquecimentos e aí ela teve um infarto, ou e aí ela precisou internar, ou ela teve uma gripe, uma pneumonia, e aí ela piorou e abriu realmente o quadro de demência. Nesse caso, de forma abrupta a gente pensa em alterações agudas, né? Um delírio, que pode ser doença por trás, ou uma demência vascular. Ela perguntou sobre a medicação, dona Epesila, 5 mg, geralmente é uma dose de adaptação, a gente chega a doses maiores. Doutor Belísio, bom dia. Acordar todos os dias de 3 da manhã pode causar demência na velhice? Sempre durmo depois das 10 da noite, tenho 39 anos e vivo com muito sono. Pode. Sendo bem simples, sim. Se fosse uma pessoa que dormisse mais cedo, tivesse uma quantidade de horas maior, ou que ela mesmo que dormisse de 10 horas e acordasse de 3 e acordasse com a sensação que tinha dormido bem, tinha tido um sono reparador, e ela não tivesse sonolência excessiva durante o dia, isso era o sono normal dela. Mas ela está com todos os sintomas de que não está dormindo bem e de que pode esquecer, e o esquecimento aí, o prejuízo dessa perda de sono. Uma das recomendações para se prevenir Alzheimer é dormir bem. Então ela está com sono, essa pessoa está com sono prejudicado e ela pode sim ter Alzheimer. Ela está com insônia, um transtorno do sono, que ela fica dormindo, tendo sono durante o dia, dorme tarde, acorda cedo e acorda com a sensação de que não dormiu bem. A resposta é sono ruim, agora demência lá na frente. E quem dorme de meia-noite e acorda às 4 da manhã, está propício a ter muitos problemas de saúde? Depende daquilo que eu falei. Acorda com a sensação que quer dormir mais, durante o dia tem muito sono, dá aqueles cochilos, quando acorda tem aquela sensação que recarregou as baterias. A quantidade de horas, Marcos, não diz muita coisa. A qualidade do sono, sim. Tem gente que dorme 12 horas e ainda acorda com sono, né? Tem gente que dorme 4, 5, isso é bem do perfil. A média das pessoas é 7, 8 horas, na velhice 6 horas mais ou menos, a quantidade de horas. Agora a qualidade é outra coisa. Então uma pessoa que dorme de meia-noite, acorda de 4, se ela sempre foi assim, é acostumada com isso, não tem sono durante o dia, não tem prejuízo nas suas funções e acorda recarregada, é um sono normal. O sono do meio-dia é importante? O sono de quê? Do meio-dia, depois do almoço? O sono a gente tem algumas evidências na literatura sobre esse descanso do meio-dia. E as evidências, a literatura diz que esse sono do meio-dia não pode passar de meia hora, né? As pessoas, aqui a gente tem uma cultura de dormir ali um pedacinho, na hora de cochilar, na hora do almoço, faz bem, desde que você não passe de meia hora, porque quando passa de meia hora, a evidência diz que esse sono pode atrapalhar seu sono da noite e esse sono não é bom para sua saúde em geral. Então, meia horinha depois do almoço é o que a gente tem de... Um abraço aqui, o nosso amigo Alex está aqui na escuta e pergunta: a bipolaridade pode atingir as pessoas idosas? Sim, a bipolaridade é um transtorno do humor, né? É um transtorno assim como a depressão, assim como a ansiedade,
É o transtorno do humor bipolar. O nome da doença é esse. As pessoas que têm transtorno do humor bipolar, elas têm mais risco de demenciar pela própria doença. Quando ela está muito pro polo positivo, muito eufórica, ela perde a atenção, ela fica desatenta. E quando ela está muito deprimida, ela também perde a atenção. Além disso, os medicamentos para controlar, os estabilizadores do humor, eles, na grande maioria das vezes, são anticonvulsivantes ou antipsicóticos, às vezes o lítio. Eles dão um esquecimento já, assim, da medicação, a curto prazo. As pessoas que tomam estabilizador do humor, elas percebem que elas dão uma esquecidazinha no outro dia. Então, tanto a doença, o transtorno do humor, como eu falei, que é causa de esquecimento, não dos transtornos do humor, a ansiedade é a campeã de queixa de esquecimento, mas o transtorno bipolar também. Então é tanto a doença, transtorno do humor bipolar, como os medicamentos utilizados para tratamento. Outra pergunta: para ter diagnosticado a doença de Parkinson, tem que ter quais sintomas? Vamos lá, existem 4 sintomas que a gente chama os pilares, né? São os sintomas cardinais da doença de Parkinson. O pessoal lembra de quê? Do tremor, né? Mas o tremor ele é mais tardio, a pessoa começa a ter outros sintomas, inclusive em idades que a gente nem percebe. Esses dias eu vi um estudo relacionando o fato da pessoa andar arrastando os pés, ela tem uma propensão maior a ter Parkinson, né? As pessoas que perdem olfato em fases mais jovens são sintomas prodrômicos da doença de Parkinson. Mas os 4 principais sintomas são lentificação do movimento. Lentificação do movimento, lê-se, não é só andar devagar não, é girar o corpo devagar, girar a cabeça devagar, o olhar mudar devagar, a pessoa tem dificuldade na mímica facial. Rigidez é aquela pessoa que anda mais rígido, anda mais duro. Se você fizer um exame nela, ela é bem rígida. Esses são 2 sintomas obrigatórios. A instabilidade postural, como a marcha do Parkinson ela é curta, o paciente tende a inclinar o eixo dele para frente, então ele tem alto risco de queda, ele fica instável no equilíbrio. Então, instabilidade postural. E o tremor, né? O tremor ele é mais tardio, quando vem aparecer, a doença já está instalada há alguns anos, mas é o que as pessoas mais percebem. É mais difícil do público leigo perceber lentificação no movimento, perceber rigidez, perceber instabilidade postural. O tremor a pessoa percebe, né? Mas é um tremor, não é todo tremor. Lembrem que a grande maioria dos tremores eles não são por doença de Parkinson. Os tremores eles são essenciais na grande maioria das vezes. O tremor do Parkinson ele tem uma característica bem marcante. Ele é unilateral, ele é só de um lado, ele é em repouso, ele começa só de um lado, aliás, ele é assimétrico. Ele é em repouso, a pessoa quando está conversando, está fazendo alguma ação, ele para, né? E quando está parado, às vezes ele está conversando, durante a consulta, você fica observando a mão dele, ele fica com 2 dedos como se fosse contar moedas, né? Como se estivesse contando dinheiro, fica tremendo ali a mão. Um tremor de repouso que não piora com o movimento e geralmente é unilateral. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e Dr. Belise. Eu gostaria de saber se mal de Alzheimer corre o risco de afetar pacientes com a idade de 47 anos. Porque eu estou com 47 anos, mas já estou nesse movimento aí de esquecer torneira ligada, de esquecer às vezes o fogão. Isso pode ser... Me dá um oi aí, por favor, que agora eu fiquei preocupada. Vamos dar um oi para nosso ouvinte. E aí, doutor Belise? Não é geral, mais preocupação, né? 47 anos, sexo feminino, está naquela idade do climatério, né? Entre 45, 55, perto da menopausa. Nessa faixa etária as mulheres ficam com menos hormônios, mais vulneráveis a transtornos do humor, a ansiedade e a depressão. E a gente falou que o esquecimento está muito relacionado com transtornos ansiosos e com a síndrome depressiva. Provavelmente nessa faixa etária a gente tem que buscar esse tipo de causa, como assim, vem a climatério, perda dos hormônios, vulnerabilidade emocional, ansiedade, depressão. Isso faz a pessoa não se concentrar e ela tem esquecimento. A gente falou anteriormente que esse esquecimento provavelmente não é Alzheimer, né? Tem um risco de ter uma pessoa com 47 anos ter Alzheimer, muito pouco, quase nada. A doença de Alzheimer é uma doença de idoso.
Os pacientes acima de 70 anos, 65, 70, é que eles têm um importante fator de risco. Principalmente aqueles que têm baixa escolaridade, eles durante a vida não fizeram estimulações cognitivas, não tiveram muito estimulação mental, então esses são de mais risco. Pode existir, pode, Alzheimer precoce, a gente tem alguns casos de pacientes com demência precoce, mas uma pessoa que pega o telefone, liga para a rádio e consegue ligar, consegue fazer uma pergunta, essa pessoa não tem demência, muito provavelmente. Ela tem um transtorno, ela tem uma amnésia que a gente chama psicogênica, né? Deve estar relacionada com algum transtorno psiquiátrico, e se não tiver, hoje a gente já tem uma entidade, o déficit cognitivo subjetivo, que é quando a pessoa nem tem demência, nem tem transtorno psiquiátrico, nenhuma doença que justifique, ela tem simplesmente um déficit cognitivo subjetivo. Ela me perguntou se poderia ser Alzheimer, muito provavelmente não, mas o esquecimento, na sua faixa etária, a queixa dela e não tratada, ela sim vai lá na frente lhe dar problema, provavelmente demência. Obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Hoje foi rápido, né? Passou rápido o tempo, né? Passou, porque o tema é um tema empolgante. Tem só uma pergunta que chegou agora aqui do nosso amigo Adeilton, ele é de Acari, só que está no Mato Grosso. Que bom. É para o ar, Geraldinho, essa pergunta? Vamos lá, então. Bom dia, Marcos Dantas, 20 da 95, bom dia, o médico. Marcos Dantas, eu gostaria de perguntar ao médico o seguinte, porque eu sou pai de um menino de 4 anos e 6 meses, ele não tem um sono, no meu ver, o sono dele não é normal. Ele, durante o sono dele à noite, ele se senta na cama dormindo, se movimenta demais, tem vezes que ele se levanta praticamente quase dormindo, ele tem como se fosse dormindo, como que esteja conversando. Eu acredito, isso é normal? Eu quero saber do médico o que significado disso, se ele pudesse me explicar alguma coisa. O nosso amigo Adeilton, ele está em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e aí? Agradecer a Adeilton aí, a audiência, mas vou ser bem sincero com ele. A minha ideia, a minha sugestão é que ele procure um médico especialista em doenças de criança, o pediatra. A gente na geriatria, eu sinceramente não sei bem a quantidade e a forma do sono das crianças. Como médico, a gente sabe que a criança com 4 anos, ela dorme muito mais do que o adulto. Ela tem uma necessidade de dormir bem mais, e quando vai chegando na adolescência, ela tem uma necessidade maior ainda. Os recém-nascidos têm uma necessidade e o adulto jovem outra. Se ele percebe que tem alguma alteração, levar para o médico especialista em doenças de criança. Especialista em doenças de criança é o pediatra. Especialista em doenças de idoso é o geriatra. São duas especialidades que não tem como a gente colocar uma opinião numa coisa que a gente não sabe. Então, sugiro levar num médico pediatra e peço mil desculpas pela limitação de não poder dar uma resposta mais convincente. Até para que a orientação seja mais propícia mesmo, né? Até para eu não orientar de forma errada, que é o que a gente... Isso se chama responsabilidade. Muito Muito obrigado.